Bem, meus amigos, nós estamos iniciando agora o podcast Giro pelo DF, pelo brasiliaalvivo.com, e também você pode entrar no Instagram do Brasília ao Vivo, né, tudo junto, e você pode também no Facebook acompanhar, no YouTube, no Spotify e no Twitter, né? Nós temos todas as redes sociais do Brasília ao Vivo, e hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença, a visita do nosso amigo Rodrigo Totti, que é pré-candidato a deputado distrital, né, aqui pelo DF, é importante, ele é do Partido União Brasil. O senhor é do setor da educação, né? Primeiro, um bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia, Carlos. Tranquilo. Bom dia, Carlos, bom dia, telespectador aí do podcast Brasília ao Vivo. Satisfação estar participando. Sim, sou pré-candidato a deputado distrital pelo Partido União Brasil. A minha entrada na política nunca fui candidato, não tenho histórico de ninguém da minha família ser oriundo da política, e eu venho defender a educação, né? Um setor que foi muito prejudicado, foi muito explorado não só durante a pandemia, durante também agora o pós-pandemia, e anteriormente, né, nunca foi confirmado por governo nenhum que educação de fato é essencial. Então, a minha proposta é trazer valorização para o setor e as devidas melhorias, né, que o setor tanto precisa, o setor público, e também olhar o setor privado, porque sem o setor privado, o Estado ele não tem competência para absorver toda essa demanda, né? É verdade. E o setor educacional, principalmente aqui no Distrito Federal, com o advento da pandemia, passou por uma crise muito grande, né? Grandes prejuízos, né? Tanto para os empresários quanto para os alunos também, né? E o que o senhor pretende fazer, caso o senhor seja eleito deputado distrital, pelo sistema educacional do Distrito Federal, principalmente nas áreas mais carentes, onde as pessoas têm uma necessidade maior de atendimento, né? Porque existem escolas, por exemplo, no Sol Nascente, que o atual governo fechou. Quer dizer, era para abrir, não para fechar, não é? O que o senhor pretende? Exatamente, esse é o grande problema do setor educacional público do Distrito Federal, dessa falta de pessoas técnicas, pessoas que tenham conhecimento no setor. Você vê, não existe um planejamento simples de ensino ao longo do ano para o setor público. Você vê aí contratação de professores, contrato temporário, acontecendo após o início do ano letivo. Quer dizer, isso é o básico, né? Você fazer um planejamento de ensino, um planejamento educacional, como que vai desenvolver a atividade ao longo do ano. Então, isso o GDF ele mostra a sua incompetência logo nos primeiros dias de ano letivo. Você vê prédio sendo alugado para absorver essa demanda no setor público, após o início do ano letivo. Quer dizer, você pegar, mapear, uma grande reclamação da população, só citando um exemplo, você tem em frente à sua casa uma escola pública e o seu filho está sendo matriculado numa escola lá do outro lado da cidade. Quer dizer, isso foi uma reclamação geral de muitas regiões administrativas hoje do Distrito Federal. E eu trago como proposta, primeiro de tudo, a ampliação no atendimento no período integral para os alunos. Não só do ensino médio, mas começando lá na base, lá na educação infantil. Isso eu vejo como uma prioridade. Hoje não é luxo você ter seu filho matriculado numa escola em período integral. Isso é uma necessidade básica, que hoje você tem a obrigatoriedade do pai e da mãe estarem trabalhando. Que as creches quase que inexistem, né? Não existe. Infelizmente, aqui no Distrito Federal, a criança ela passa a existir educacionalmente falando a partir dos 4 anos de idade.
aliás, a partir dos 5 anos de idade para o setor público. Eu vi, inclusive, a deputada federal, Paula Belmonte, reclamando que ela, como deputada, ela conseguiu alocar nos seus recursos, nas suas emendas parlamentares, dinheiro para a construção das creches. E o governo local simplesmente ignorou. Ignorou por questão política, né? Isso que eu acho um absurdo. Ela, inclusive, a Paula, ela teve as suas emendas executadas, vamos dizer assim, através das emendas impositivas, né? Aquela que o governo ele é obrigado a fazer. Porque se não fosse por essas emendas impositivas, você vê, ela teve recurso também perdido. Por falta de projetos. Não. Ela fez o projeto, ela destinou... Não, o projeto quem tem que fazer é o beneficiado. Por exemplo, eu sou deputado federal, por exemplo, consigo uma emenda de 2 milhões para a construção de uma creche aqui no Guará. Aí o governo que vai receber, né, esse recurso, é ele que tem que fazer o projeto para a construção. Ela, parlamentar, tem só que acompanhar. Entendeu? Mas, salvo engano, ela ainda fez o projeto. Ela deixou pronto esse projeto para o Hospital do Paranoá, R$1 milhão. E essa emenda veio, ficou disponível, não foi utilizada, voltou para o federal e o parlamentar perde o recurso e quem perde também, que é o mais grave, é a população. Então, mas voltando aqui para o assunto da educação, eu vejo como a ampliação do atendimento do período integral para as escolas públicas como uma necessidade. E também que isso é muito comum acontecer nos estados como um todo, você desconectar o esporte e a cultura da educação. Eu entendo que são dois setores que estão inseridos dentro da educação, o esporte e a cultura. Então, eu defendo também, trago como proposta, abrir sábados e domingos, todos os sábados e domingos, pelo menos uma escola pública de uma região, de cada região administrativa, você ter pelo menos uma escola pública aberta para atender de forma o setor esportivo e o cultural. Você tem aí grupos de rappers, grafiteiros, questão da cultura, que eles não têm um local, um ambiente para eles ensaiarem, para eles exporem, né, suas atividades. Geralmente eles ficam utilizando estacionamento de bancos, de supermercados, sábado e domingo. Então, eu não consigo entender por que ele não pode utilizar uma escola pública, desde que haja também o controle e tal. E sempre tem as ONGs, né? Tem as pessoas responsáveis por esse projeto, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho importante você ter a escola aberta sábado e domingo, sim. O professor não é que o professor vai trabalhar sábado e domingo, né? A sala de aula pode ficar trancada, a secretaria trancada, à vontade, mas o que vai ser utilizado vai ser a parte esportiva lá, a quadra poliesportiva, o pátio da escola, para esses grupos, para esses setores aí utilizarem. O que é importante também trazer a comunidade para dentro da escola. Exatamente, essa é a ideia. Entende? Os pais participarem com os filhos, né? Porque a escola é 24 horas com vigilância e tal. Então, eu acho que isso aí não é problema trazer, é até bom, saudável, como o senhor mesmo está falando, trazer a comunidade para a escola. E tem um outro problema também, que o senhor vai defender essa bandeira da educação, que é a merenda escolar. Entende? Já teve criança aí indo para o hospital com alto teor de gordura na qualidade ruim, né? Não vou dizendo que é uma qualidade, né? Da merenda. Eu defendo também que coloque de forma pública o cardápio, né, da merenda escolar ao longo do mês, ou pelo menos semanalmente, né, como é feito em algumas escolas particulares. Você pode expor o cardápio e colocar ali de forma pública quais são os itens que vão ser servidos.
nas refeições ao longo do dia. Agora, o grande problema que existe hoje na merenda escolar é você ter... chega o governo e fala, tem isso, tem isso, tem isso. Mas depois, quando você chega lá na ponta que vai ser servido para o aluno, só tem 1 ou 2 itens. Quer dizer, então, para onde foi, por que desfalcou, vamos dizer assim, a merenda escolar? E a gente sabe que é um ponto muito delicado de controle. A incompetência de vários governos foram assim bem exposto nessa matéria, e a gente vê que é a pura falta de acompanhamento e, claro, né, a má intenção do agente público daquele momento. E a gente tem que pensar também, Rodrigo, que você falou muito bem que a educação tem que estar atrelada ao setor de esporte. Tanto é verdade que as secretarias foram separadas depois, mas era a Secretaria de Estado, né, da Educação e Cultura. Isso. E Esporte, né? Isso. Então, e também a gente não pode desatrelar a questão da saúde. Sim. O Giro pelo DF fez uma reportagem, tá, no jornal brasileaovivo.com, sobre o HRT, HMIB também. E o senhor acredita que uma senhora, na hora a gente fez a matéria, foi um flagrante, até a senhora chegou com o filho desfalecido, praticamente morto, entendeu? E não foi atendido porque o sistema estava fora do ar. Peraí, mas quem atende não é o sistema, é o médico, é uma emergência, é uma questão até de humanidade, né? Eu não entendo como é que o senhor vê essa situação também do setor de saúde, que eu tenho certeza absoluta que o senhor também vai trabalhar nesse sentido, né? Carlos, eu acho que o papel principal de um deputado distrital é fiscalizar as ações do executivo, que é do governo. Sim. E isso, infelizmente, a gente não vê aqui na nossa Câmara Legislativa, esse trabalho de fiscalização. Ali a questão do HRT, claro, a questão de estrutura, de falta de materiais, de insumos, de contingente, isso existe, isso é um fato. Agora, ele torna mais grave quando você tem de frente ao HRT um hospital particular, onde muitos médicos ali têm consultórios e atendem de forma particular. E não é comum você ver alguns médicos estacionarem, irem cumprir seus horários no HRT, ele simplesmente bate o ponto dele, atravessa o estacionamento e vai atender lá no hospital particular, né? Isso que eu estou contando aqui não é nenhuma novidade. Isso foi denunciado até pelo Ministério Público já. Exatamente. Basta você ficar ali naquele estacionamento 10 minutos, ligar a tua câmera que você vai filmar o cara chegando no estacionamento do HRT, deixando o carro dele lá, ele bate o ponto, daqui a pouco ele está atravessando a rua, atravessando o estacionamento e indo para o hospital particular que tem em frente. Então, são essas coisas, são esses controles. Quem é que vai controlar? Quem é que vai colocar esse dedo na ferida e falar e cobrar, né, do sindicato, dos médicos, dos profissionais da saúde, uma conduta mais correta, né? Então, falta o que eu vejo hoje dentro da Câmara Legislativa é que falta coragem, falta atitude, falta a vontade de defender a sociedade como um todo. Durante a pandemia, você vê... cara, a gente está vendo, por exemplo, declarações de alguns agentes públicos afirmando que a pandemia atrapalhou o mandato dele. Quer dizer, isso aí é um tremendo tapa na cara da sociedade, porque é justamente quando o cara tem que mais trabalhar, é onde ele mais deveria se destacar pelo bom trabalho dele. Porque é na crise que os bons políticos eles aparecem através dos seus bons trabalhos. Então, se ele é um péssimo agente público, obviamente que ele vai ficar bem escondidinho e o objetivo do cara é passar desapercebido pela crise. E durante a pandemia, o que mais viu foi isso. Aliás, o que menos se viu, né? Foram agentes públicos competentes para encarar o problema de frente. Haja visto que a gente teve, por exemplo,
a cúpula toda da saúde, né, da Secretaria de Saúde, presa durante a pandemia. Quer dizer, você teve mais de 4 trocas de secretários Foi de mesmo. saúde. Você teve mais de 3 trocas de diretores do IGES, que é um antro, hoje o IGES é um antro de corrupção. Deveria ter uma CPI do IGES para abrir essa caixa preta e expor os salários, os altos salários que tem dos seus diretores e que estão literalmente saqueando os cofres públicos do Distrito Federal. Essa é a realidade, Carlos. Tem muita gente que não tem essa coragem, que não tem o rabo preso, né? Muita gente. E, para desespero de muitos, eu não tenho rabo preso com ninguém. Estou vindo para a política justamente para combater essa injustiça, essa corrupção que está escancarada e aberta na frente de todo mundo e combater também essas benesses que muitos agentes públicos têm, né? Inclusive, ainda para reforçar, na época da pandemia, se houvesse gestão realmente por parte da Secretaria da Educação, eles teriam feito reformas. As escolas foi piores, entregaram piores as escolas, entende? Quando os alunos voltaram no presencial, encontraram uma escola pior. Né? Isso, ocorreram algumas pequenas reformas, outras escolas, mas de forma muito pontual. O que eu coloco conjuntural e não estrutural, né? Isso, exatamente. Mas o que eu coloco é o seguinte: você no setor público educacional, você não precisa de fazer... Porque as pessoas estão me perguntando, né, qual é o seu projeto educacional, esperando ouvir uma nova descoberta da pólvora, ou descobrir a roda, não, o que ele vai fazer, grandes investimentos, absolutamente nada. É simplesmente você enxugar a máquina pública e você utilizar de forma assertiva todo o recurso público. Simplesmente isso. Você tem hoje, vamos investir na educação, na questão esportiva. Aí é construído 8 vilas olímpicas, que hoje está aí 8 elefantes brancos, né? Com um preço altíssimo de manutenção pelo governo e não está trazendo benefício nenhum para a população de forma direta, né? Se os centros estão fechados, né? Estão reabrindo agora, voltando, mas ficaram mais de 2 anos com esses prédios enormes fechados e gerando custo para o Estado, né? Porque ali você tem que ter a vigilância, e a vigilância é de quem? Né? Quem é o dono da empresa que está sendo contratada para colocar aquele vigilante? Quer dizer, então são esses absurdos que a gente vê no setor educacional que a gente fica incomodado, né? Os próprios espaços culturais aqui no DF. Você vê o Teatro Nacional, que é um cartão postal de Brasília, fechado há tanto tempo, aí eu olho para o CAV e vejo lá o espaço cultural do CAV, o complexo do CAV como um todo, e o espaço cultural lá fechado o dobro do tempo do Teatro Nacional. Então, assim, se o Teatro Nacional, que é um cartão postal de Brasília, ele está fechado há tanto tempo, coitado do CAV. Quando que vai ser investido algum valor para ter aquele espaço recuperado e ser colocado à disposição da sociedade? Então, eu defendo que a própria escola pública, em cada região administrativa, ela pode absorver isso aos finais de semana com peças teatrais, com atividades culturais e esportivas muito bem, de forma de você enxugar os custos dessas 3 áreas, vamos dizer, que é educação, esporte e cultura. Mas eu considero sendo uma área só, que é a educação. Você vê que uma das coisas mais graves que eu vi ano passado, e recebi imagens sobre isso, o Brasília ao Vivo recebeu livros novos sendo jogados fora. Exatamente. Como? Como isso pode acontecer, né?
Pois é, isso revolta a população, revolta, porque por que não tem tanto interesse em cuidar e zelar pelo material educacional, né? Talvez porque não seja interessante para o governo que tenha uma população esclarecida, bem informada, né? Pode ser, né? Então, Mas olha, eu fico feliz que você veio aqui dar uma entrevista para a gente. Nós vamos esmiuçar mais, explorar mais e pontuar bem mesmo essas questões da educação. Com certeza nós vamos receber denúncias sobre merenda escolar, sobre estrutura, sobre o que não falta a partir desse podcast, eu tenho absoluta certeza, porque a gente manda para todas as comunidades, entende? A gente tem grupos de WhatsApp também. E aí, e claro, o jornal brasiliaovivo.com, graças a Deus, está cada dia mais com audiência melhor, porque aqui nós estamos praticando um jornalismo ético, né? A gente tem compromisso com ninguém, a não ser com a notícia, né? Então, se a pessoa tem boas intenções, quer realmente fazer um trabalho sério, nós acreditamos nisso. Porque na política é assim, se os bons não entram, ficam os maus. Então, você é um jovem, né? Eu tenho 63 anos, sei que você é um jovem, talvez tenha idade até de ser meu filho. Então, é um jovem que nunca entrou na política, está entrando agora, tem vontade de fazer alguma coisa. A gente tem que acreditar na pessoa, né? Tem que acreditar, até porque a sua conduta é uma conduta correta. Você, né? e esse é o Carlos, desculpa Não, claro, pode falar. interromper, mas esse é um real motivo que faz um gestor educacional se afastar da política. Porque a política, muitas das vezes, ela não tem, não trabalham com virtudes que o gestor educacional tem de forma prioritária, né? O respeito, a dignidade, a honestidade, e isso não se vê na política, né? E automaticamente você afasta pessoas boas, pessoas bem intencionadas. Mas eu estou entrando para a política justamente para bater de frente com essas questões, né? Tenho minhas convicções, que são inegociáveis, tenho um posicionamento político muito firme, muito claro. Não sei que não vou agradar a todo mundo e nem tenho essa pretensão, mas a única coisa que eu quero realizar, e tenho muito foco para isso, é melhorar o setor educacional público do DF. Isso é uma prioridade para mim, é um foco que eu tenho, e eu vou realizar isso. Não tenho nada a ganhar com isso, né, individualmente falando. Sou gestor educacional, tenho minhas escolas, não quero fazer da política profissão, como muitos fazem, né? Sou político, né? Não, eu tenho minha profissão, é gestor educacional, com muito orgulho, e do mesmo jeito que eu estou entrando na política limpo, quero sair e vou entender quando esse momento chegar de eu me retirar da política também, mas quero deixar minha parcela de contribuição e deixar, de fato, um legado para a sociedade de maneira geral, né? Deixar um legado. Você vê aí tantos caras que passam pela política e você fala assim, vem cá, mas o que esse cara fez? Qual legado ele deixou? Né? E eu deixo até aqui um desafio para a sua audiência, que é altíssima, para vocês aí de casa, enfim, se lembrar em quem vocês votaram em 2018. Pensa aí, precisa citar o nome, né? Mas só pensa. Pensa e faça a seguinte pergunta. Esse cidadão ou cidadã que recebeu o seu voto, nesse momento, ele te representa? Você se sente realizado com o trabalho que ele desenvolveu ao longo desses praticamente 3 anos e meio? Então, essa é a pergunta que eu deixo no ar
e a minha proposta é essa de renovação, trabalho e sem benesses individuais. Muito obrigado ao Rodrigo Totti pela participação aqui do podcast do Brasília ao Vivo. E você venha quantas vezes quiser, trazendo aí a sua contribuição, né, principalmente do setor educacional, das suas propostas. E, claro, a gente agradece porque foram bastante esclarecedoras sobre, principalmente, a questão de educação e, claro, também pincelando um pouco saúde, esporte, cultura, que é importante, estão todos interdependentemente ligados. Com certeza. Obrigado, Carlos. Obrigado aí, equipe. Obrigado aos telespectadores. Deixando só aqui o meu Instagram, quem quiser me seguir lá no Instagram, rodrigototti.df. Beleza. Obrigado. Muito obrigado, hein? Esse foi o Giro pelo DF do Brasíliaovivo.com.